Let's open with a word of prayer. Vamos começar com a palavra de oração. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that we have the privilege of being able to understand your word better de que tenhamos o privilégio de entender a tua palavra melhor. as we come towards the end of this camp. Ao chegarmos ao fim desta campal, Pray that you would guide and bless us continually. oro para que o Senhor nos guie e nos abençoe continuamente. Help us to add to our understanding Nos ajude and may that understanding turn into wisdom, a agregar ao nosso and conhecimento may para that que isso se wisdom torne modify our sabedoria emotional response to the truth. e que essa sabedoria modifique a nossa resposta emocional à verdade. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. Received a question from Patricia. Eu recebi uma pergunta da Patrícia. Received a question from Patricia. Recebi uma pergunta da Patrícia I've already answered the question personally with her, e já respondi essa pergunta pessoalmente com ela, but I was asked to discuss it publicly as well. mas também pediram para que eu discutisse essa resposta publicamente. It's a fairly lengthy question, but I'll read it all. Ele fala sobre a pergunta, não entendi bem. It's referring to a question, it's referring to a presentation that I did in Tahiti earlier on this year. E se refere a uma apresentação que eu fiz no Tahiti este ano. I haven't actually gone back and checked what I did say. Eu não voltei para ver o que eu realmente In your last disse. presentation in Tahiti, you said, Na última apresentação do Tahiti, você disse: we will be sad in heaven because we will be with people that we thought should not be there and we will judge God. que vamos ficar tristes no céu porque estaremos com pessoas que achávamos que não deviam estar lá e vamos julgar Deus. Patricia said A Patrícia disse she did not like that presentation que ela não gostou dessa apresentação, because it made her sad. porque isso deixou ela triste. Our daily life, Nossa vida cotidiana, let me read the sentence. Our daily life, if difficult, and we destroyed our vision of heaven. After this presentation, I did not want to go to heaven again. Could you explain what you meant? a nossa vida cotidiana, por mais difícil que seja, já é assim. E você destruiu nossa visão do céu. Depois dessa apresentação, já não queria voltar ao céu. Você pode me explicar o que você quis dizer? I want to apologize because I know the English wasn't translated correctly, so many of you probably didn't understand the second paragraph. Eu gostaria de pedir desculpas porque talvez o inglês não foi traduzido corretamente e muitos de vocês podem não ter entendido o segundo parágrafo. That look doesn't help. I understand that at close of probation we are all sealed. Eu entendo que no fechamento da porta da graça todos somos selados. So if I'm sealed at the close of probation, will I be saved if I continue to practice sexism, patriarchy, and racism? Então, eu vou ser selada se eu continuar no fechamento da porta da graça praticando sexismo, patriarcado e racismo? So there are a number of issues that are brought up in this question. Nós temos uma série de questões que são trazidas nessa pergunta. And she said that I spoke about this at the last presentation I did in Tahiti. E ela disse que eu falei sobre isso na última apresentação do Tahiti. There are some certain aspects
that are relatively new Há certos aspectos que são relativamente novos, from a public perspective, de uma perspectiva pública, but most of what she questions, mas a maioria do que ela está perguntando I've been addressing for around 8 years now. já estive abordando por cerca de 8 anos So it's agora. not new material Então, isso não é um material and novo, it's not a new issue. não é um assunto novo. These are topics that have been in the public domain for a long time now. São tópicos que têm estado no domínio público por bastante So tempo agora. obviously for this person, Então, para essa pessoa, it's caught her off guard ela está pega quite sendo presa late in our history. de surpresa, bem, So bem for whatever atrasada na nossa reason, she história. hasn't seen these thoughts and ideas before. E não entendo a razão pela qual ela não se deparou com esses pensamentos e ideias antes. But as I say, most of what she has problems with is not new. Muitas das coisas com as quais ela tem problemas não é nova. So I don't want to go because I haven't checked exactly what I said. People quote me often, and I find the context, even if the words are quoted accurately, the context isn't correct. Eu não vi exatamente o que eu disse, muitas vezes as pessoas me citam, mas eu não vi se as palavras estão corretas ou mesmo se o contexto está correto. So I have said many times Então, eu disse muitas vezes that heaven will be very similar to life here on earth. que o céu vai ser muito similar à vida aqui na Terra. And this should concern members in the movement. E isso deveria preocupar os membros do movimento. A criticism that continues to arise in the hearts, minds, and voices of people Uma crítica que continuamente se levanta nos corações e nas vozes das pessoas. Patricia doesn't address it here A Patrícia não aborda aqui, because I didn't mention it directly in Tahiti. porque não foi mencionado diretamente no Tahiti, People say the following: mas as pessoas dizem o seguinte: this movement este movimento is not a safe place. dizem que este movimento não é um lugar seguro. I don't like putting words in people's mouths. Eu não gosto de colocar palavras nas bocas das pessoas. I don't know if anybody here believes this Não sei se alguém aqui acredita nisso, because I'm not always clear what people mean when they say that the movement is not a safe place. porque eu nunca estou seguro sobre o que as pessoas querem dizer quando elas falam que o movimento não é um lugar seguro. Either the people are not safe, Ou as pessoas não estão which means we have seguras, some criminals amongst us, ou não são seguros, ou seja, o que quer dizer que nós or temos criminosos dentre nós, the environment is not a safe environment. ou isso quer dizer que o ambiente não é seguro. And having an unsafe environment, E ter um ambiente having an não unsafe seguro environment e ter um ambiente que não é relates seguro directly to the laws that we have. se relaciona diretamente com as leis que nós temos. Either way, Qualquer um dos if you feel it's dois, not a safe environment or you don't feel safe because of the people here, se você acha que não é um ambiente seguro ou se você não se sente seguro por causa das pessoas que estão aqui, then I'll go back to what I was quoted saying. então você deve voltar ao que You will be sad citaram in que eu heaven. disse. Você vai estar triste no céu. All good? Tudo bem? You will be sad in heaven.
Que você vai estar triste no céu. because I don't see much difference there than we have here. Porque eu não vejo muita diferença do céu para o que nós temos aqui. People in the movement that you don't like, Pessoas do movimento que você não gosta, that trouble you, that persecute you, that harm you, que te machucam, que te perseguem, que will te be in causam heaven with you. desconforto, estarão no céu com você. So if you avoid them now, you better avoid them in heaven. Então, se você evita elas agora, você também pode evitá-las no céu. There are some people who say Mas algumas pessoas que dizem they don't want to see this person or even this type of person in heaven. que não querem ver essa pessoa ou até esse tipo de That pessoa no person is in céu. the movement. Essa pessoa está no céu, You better move to a different part of heaven because they will be there. e se ela estiver lá, é melhor você ir para outro lugar do céu, porque essa pessoa vai estar lá. And if you don't like the environment that we have here, Se você não gosta do ambiente que nós temos aqui, the laws that we have, as leis que nós temos, for sure there'll be improvements even as we go through our time here on earth. From today till the end of this year, there will be improvements in the environment, in our laws. com certeza haverá melhorias no nosso ambiente, nas nossas leis, até mesmo falando daqui para o final do ano, And there'll be improvements in heaven. e também haverá melhorias no céu. But I would suggest Mas eu sugeriria, that you don't expect some step change. mas espero que você não espere uma mudança, Any change in heaven alguma mudança no céu, will be a gradual one. também vai ser So if you gradual don't like the environment here, you e won't não like the one in radical. heaven. Se você então não gosta do ambiente aqui, você também não vai gostar do ambiente no céu. And if you say, E se você well, if diz, heaven's going to be like this, o céu vai ser assim, I'd rather not go, se for assim, eu prefiro não then ir. you're like Ham. Você é You're como stuck on the boat. você está preso no So barco. if you don't want to go to heaven, you should leave the movement while we're here on earth. Se você não quer ir para o céu, você deve deixar o movimento enquanto estamos aqui na Terra. If you stay in the movement, Se você ficar no movimento, you will be going to heaven. você vai para o céu. So if it's not safe, Se não é seguro, your only realistic option is to leave a sua única opção realista é deixar o movimento or accept things as they are. ou aceitar as coisas como elas são. So if anybody has any questions so far, Então, se até aqui alguém tiver alguma pergunta, does anybody have any questions so far? No? alguma pergunta até então? Claudine? Oui, oui. Alors, il faut mettre le micro près de la bouche, articulé et des phrases courtes. Que veut dire pour toi rester dans le mouvement? For you, what does it mean stay in the movement? Para você, o que significa permanecer no movimento? There are obvious indications that you're in the movement. Há indicações óbvias de que você está no movimento. So I don't track your attendance. Eu não estou falando da sua frequência. So it's not like if you come less than 50% of the time, you're not in the movement. There is no percentage of Não tem uma, attendance. não tem uma porcentagem com relação à sua idade, de quantas vezes você participa. We've discussed money on numerous occasions. Discutimos sobre dinheiro em várias ocasiões. If you want to be in the movement Se você quer estar no movimento and you don't financially support it,
e você não dá apoio you're financeiro ao hurting movimento, yourself você está causando problemas para as well você as your mesmo neighbor, e também para o as seu well as your neighbor. próximo. The movement will succeed with or without your money, O movimento vai ter sucesso com ou sem o seu dinheiro, but the movement and therefore heaven is affected by our financial status. mas o movimento, assim como também o céu, estão afetados pelo nosso status financeiro. I think the question isn't for me to answer Eu, what qualifies for being in the movement. eu acredito que não é uma pergunta para eu responder aquilo que qualifica você como I estando ou não think no that question movimento. needs to be answered in the hearts and minds of each of you individually. Eu acredito que essa é uma pergunta para ser respondida nos corações e mentes de cada um de vocês You should individualmente. know Você deveria saber whether or not you are in the movement, se você está no movimento ou não, where your loyalty lies, onde está a sua lealdade, where your interests lie, onde está o seu interesse, where your friends are. onde estão seus amigos, I can call it your church family, e se eu posso chamar também a sua where your igreja, priority is. a família da sua igreja. If you Quais são, prioritize this movement qu- over other things, quais são as suas prioridades? Você prioriza esse you movimento attend em meetings, detrimento de outras coisas? Você participa if you dos believe encontros? in the truths that we teach, Você acredita nas verdades que nós and ensinamos? you don't attend any meetings, Se você diz que acredita nessas verdades e não participa de nenhuma campal, you're not on any forums, você não está participando de nenhum grupo, you don't pay any money, você não paga os seus dízimos e ofertas, then technically you're in the movement. então, Technically, you are in the tecnicamente, movement. você está no movimento. It's for you to question É, if you você, believe who and what we are, se você acredita, é para você dizer se você acredita quem why somos, you onde would nós not attend, estamos. why you would not support. Então, por que que você não participaria? Por que você não apoiaria? I don't know if that answers your question, Não sei se isso Nadine. responde sua pergunta. Another question? Mais alguma Christina? pergunta? Justina ou Cristina? Christina, did you have a question? Você tem uma No? pergunta? Não. Je peux? Alors, comme tu as nommé mon nom tout à l'heure, Patricia, ça y est? Donc, Parmender m'a répondu après, quand j'ai demandé quand on ira dans le ciel, si on va voir. Ok, As you d'accord. have pronounced my name, you begin to answer to my question. Je peux? Des personnes qu'on ne s'attendait pas à voir. And you said that in heaven we may see people we don't expect to see. E les Você personnes mencionou meu qu'on voulait nome e voir leu a minha pergunta e disse que no céu nós ne seraient pas encontraremos là. pessoas que não esperamos que estejam Some lá. people we would like to see, we Al- won't see them. C'est ce qui m'a rendu Algumas triste. pessoas vamos gostar de This vê-las. made me sad. Me deixou Mais triste de comme, eu parce que saber que vou ver j'ai bien pessoas que eu não fait à gostaria de ver Parmender, lá. oui, ça me rend triste. Mais comme il m'a répondu As you have answered to me favorablement, Você in positive way, Como après, você me respondeu de forma after positiva, that, depois disso, donc j'ai mieux apprécié le ciel. um, heaven seems to me more pleasant. Parce qu'il o m'a, parce qu'il céu m'a me dit parece mais agradável, que toutes les personnes du mouvement
because he told me that all the people in the movement Porque Dans le ele me mouvement là, disse que todas as pessoas no movimento, seront sauvés. people will be saved. serão Donc, salvas. j'ai changé mon regard So I've changed my mind sur le Então eu ciel mudei meu about pensamento heaven. sobre o céu. et je suis partie heureuse. And now I'm happy. Voilà. E agora estou feliz. C'était- Good. voilà. So I've addressed part of the question. Então eu somente abordei parte da pergunta. Not going to discuss the second part about judging God. Vamos também discutir a segunda parte sobre o juízo, People ask sobre over and over julgar again, what Deus. about those who are not in the movement? As pessoas perguntam muito, várias vezes, sobre as pessoas que não estão no movimento. People can be saved, As pessoas podem ser salvas, which has got nothing to do with what I would call a prophetic connection. o que não tem nada a ver com o que eu vou chamar de uma conexão People have profética. been saved As on pessoas têm their own sido in some obscure way for millennia. salvas de formas obscuras por milênios. That happens in times of darkness and in times of light. Isso aconteceu tanto em tempos de trevas quanto em tempos de luz. My concern, A minha preocupação, your concern, a sua preocupação, is not about those people. não é sobre essas pessoas. It's about the work of the great controversy. É sobre o trabalho do grande conflito, a obra do grande conflito. Part of the problem that is built into the issues that Patricia and others have É parte do problema que está construído nessas questões que a Patrícia e outras pessoas têm, is connected to this idea of whether or not they will be saved. está conectada nessa ideia de se serão ou não salvas. Most people, A maioria das pessoas, if you go back to the beginning of their experience se você voltar ao início de sua experiência with God, com Deus, if you were to read the words of the first angel, se você for ler as palavras do primeiro anjo, it's a very negative experience. é uma experiência muito negativa. And what I mean by that, E o que eu quero dizer com isso, for many people, para muitas it's pessoas, self-centered, self-directed. isso é autodirigido, autocentrado. People don't like something, As pessoas não gostam de algo, either themselves sejam elas mesmas, or their environment, ou o seu ambiente, and they want a change. e querem uma mudança. So they seek God Então buscam a Deus to change something. para mudar algo. It's all about themselves. Tudo sobre elas mesmas. And then they join a church, any church, it doesn't matter. Então elas se juntam a uma igreja, qualquer igreja, não importa qual. Doesn't even have to be Christian. Não precisa nem ser uma igreja cristã. Most other religions have the same offer, the same trap, the same snare. A maioria das outras religiões tem a mesma proposta. They develop a theology Elas têm a that is mesma, all centered around you. elas desenvolvem uma teologia que The está centrada em individual. você, no It's all indivíduo. about me, Tudo sobre eu. what I will get, O que eu vou ganhar, what I want, o que eu vou conseguir, o what que eu I quero, need. o que eu preciso. Almost all of us begin our journey there, Quase todos nós começamos essa jornada aí. and even though we speak about the steps of salvation, E embora nós falemos sobre os passos da salvação, most of us never live a sanctified life.
Muitos de nós, a maioria de nós, não vivemos uma vida a life of santificada selflessness. e uma vida de altruísmo despojada de si mesmos. We end up living very selfish lives E a gente termina vivendo vidas muito egoístas, under the cloak of doing God service. baixo essa ilusão de estar fazendo o serviço You de may not Deus. have realized, Você pode não ter percebido but the movement has been changing, que o movimento has changed. There has mudou, been a fundamental change in our perspective. teve uma mudança fundamental na perspectiva. I don't care about your individual salvation if you go to heaven or not. It's not my problem. It's not my business. Eu não me importo se você vai ser salvo ou não. Sua salvação individual não é meu problema meu, não é uma And I questão say it in a minha. strong, perhaps even offensive way, E eu estou dizendo de uma forma forte, talvez ofensiva, to awaken you out of your stupor, your sleepiness. para te acordar do seu estupor, do seu sono. Because you should have seen all of this in the former rain, and most of you haven't. Porque vocês deveriam ter visto isso, tudo isso, na chuva temporã, e vocês não viram. A maioria de vocês não viu. We are either very late into the latter rain, Ou estamos muito atrasados na chuva we may even serôdia, possibly have begun the harvest. e talvez, possivelmente, já tenhamos começado a colheita, And many of us e muitos de still have a nós, very regressive and old-fashioned model of salvation. ainda temos um modelo de salvação muito regressivo e desatualizado. The sooner you stop thinking about yourself, Quanto mais cedo vocês pararem de pensar em vocês mesmos, your happiness, na sua felicidade, your sadness, na sua tristeza, your salvation, na sua salvação, the better off you will be, melhor vai ser para você and the better off the movement will be. e melhor vai ser para o movimento. The better off the movement will be. So, this I can't repeat what I've just said. I have to just move on because I can't remember what I said. Eu não vou The repetir o movement will be que... better off if you change the way you think O movimento vai estar melhor se você mudar sua forma de pensar and stop worrying about yourself. e parar de se preocupar com você mesmo, Your happiness, com a your sua sadness, alegria, com a your sua welfare. tristeza ou com o seu bem-estar. It's a very selfish way of living. É uma forma muito egoísta de viver. Once you can see that, Uma vez que você consegue ver isso, you go back and read the same scripture that you have read all your lives, você volta e lê a mesma escritura que você leu a vida inteira, just like the disciples, assim como os discípulos, particularly Paul. particularmente You will Paulo, read those words in a very new and different way. que lê essas palavras de uma forma muito nova e You will diferente. see Você vai ver that it's always been God's will que sempre foi a vontade de Deus, in order to win the great controversy, com o intuito de vencer a grande to controvérsia, create a kingdom that will stand through eternity. de criar um reino que vai permanecer pela eternidade. And that kingdom will stand E esse reino vai permanecer or without you. com ou sem você. It doesn't need you to be there. Não precisa de você para estar lá. But if you want to be there, Mas se você quiser estar lá, you should help, not hinder the work. você deve ajudar e não esconder o trabalho. It's a very different way of seeing salvation. E não impedir o trabalho. E essa é uma forma diferente de ver a You go salvação. to any story of war Você vai para qualquer história de guerra or competition, ou
ou alguma competição, or team sports ou esportes de or the equipe, Olympics, any human endeavor. ou para as Olimpíadas, ou qualquer And you will see that the esforço humano, vast majority of those endeavors are about a corporate or a group experience. e você vai ver que a maior parte desses esforços tem a ver com uma experiência grupal ou corporativa. It's about being part of something, É sobre ser parte de algo, and that thing that you're part of is more important than you. e essa coisa da qual você faz parte é mais importante do que você We have mesmo. this idea Nós temos essa ideia of inspiration da vinda da inspiração, that you'll sit under your own tree with your own little water pot and just doing your own thing. de que você está aí sentado debaixo da sua própria árvore, com sua própria garrafa de água, fazendo suas próprias coisas. It's a very individualistic model. É um modelo muito individualista. And we have believed E nós temos that that acreditado, is a true and accurate representation of what heaven will be like. e a gente tem crido de que essa é uma representação verdadeira e realista sobre como vai ser o céu. I don't think that it is. E eu não acho que isso seja assim. Almost all inspiration that you read, Praticamente toda a inspiração que você lê, besides some very small portions of the New Testament, a não ser porções muito pequenas do Novo Testamento, is dealing with a group of people está lidando com um grupo de that have a pessoas slave's mindset. que têm uma mentalidade escravista. And when they were slaves, E quando eram what do you think escravos, their lives were like? como você acha que sua vida de escravos Their era? slave masters, Você tem do they mestres care about the escravizados? individual? Eles se importam com o indivíduo? No. Não. All they looked at O que eles só querem that there were 500, 5,000 slaves, querem ter os seus and there were enough 5.500 people to escravos. accomplish a project. Simplesmente querem pessoas suficientes para conquistar, And para alcançar o success seu projeto. E o sucesso was based upon the completion of the project, tem a ver com a completude desse projeto. not how many slaves lived or died, Não quantos escravos viveram ou morreram. not the welfare of the slaves or their happiness. Não a felicidade ou bem-estar desses escravos. When God took people out of slavery, Quando Deus tirou as pessoas da escravidão, they wanted something different. Deus queria algo diferente. So God offered them this model of individuality. Então Deus ofereceu para eles esse modelo de You have your own individualidade. house, your Você- own garden, you take care of yourself. Você pode ter a sua própria casa, seu próprio jardim e você cuida de você mesmo. And that change E from essa slavery mudança to freedom da escravidão para a liberdade fills most of inspiration. está na maior parte da inspiração. And we have had the thought, the idea, E quando nós tivemos essa that that's ideia, where things end, o pensamento, achamos que é assim which a finalidade das leads us to coisas, think que nos leva a pensar that when we go to heaven, de que quando nós estivermos no céu, we'll have our own little house in the country, our own little house in Jerusalem, nós vamos ter a nossa própria casa no campo, em Jerusalém, and we'll be happy. e vamos estar felizes. I wonder if I'll be married or not married. A gente fica pensando se vai estar casado ou não. I wonder if my children will be there or not there. Pensamos se nossos filhos e filhas estarão lá ou Wonder what the não. weather will be like. Como vai ser o clima. If will be good food or not. Se vai ter boa comida ou não. All of these ideas
Todas essas ideias are what slaves think. são pensamento de escravo. Because when you're a slave, Se você é um escravo, all those things I've just listed, you don't have. todas essas coisas são coisas que você não tem. Your food, your accommodation, your children are all taken from you. Toda sua comida, sua acomodação, seus filhos e filhas são You have a tirados de very você. controlled life. É uma vida. So I'm not suggesting that God's kingdom is about slavery. Não estou sugerindo que o reino de Deus é sobre escravidão, Forced slavery, não com escravidão but forçada, it is built upon willing obedience, mas é construída sobre obediência voluntária, about a desire that the kingdom will succeed. sobre o nosso desejo de que um reino vai ter êxito. Just give one, I won't quote the verse directly, but I'll give one verse. Eu vou dar para vocês um versículo. During the Exodus, Durante o Êxodo, when the people are rebelling against Moses, quando as pessoas estão se rebelando contra Moisés, God says, Deus diz: I've had enough. basta, I'm going to kill that 1 million people eu vou matar esse 1 milhão de pessoas. and we'll start again with you, Moses, and your family. E eu vou começar de novo com você, Moisés, com você e com a sua família. And Moses said, E Moisés disse: no, não, it's not about me. não é sobre mim, It's about a movement. é sobre um movimento. And he was willing E ele estava permanently disposto die, a eternal morrer death, permanentemente, a morte eterna, not so that the people could survive, não somente para que as pessoas sobrevivessem, but that God's honor and glory would be maintained. mas para que a honra e glória de Deus fosse mantida. And that's what I'm saying our mindset should change to. E é isso que eu sugiro para que a nossa We should be more, mentalidade deveria mudar para we isso. should be more worried about God's glory than us getting to heaven. A gente deveria estar mais preocupado com a glória de Deus do que com a nossa entrada no céu. All of those thoughts are built into this question. Todos esses pensamentos estão construídos nessa pergunta. The last part A última parte speaks about being sealed. fala sobre ser selados. And it says, Quando if I continue diz, to practice sexism, patriarchy, and racism, eu posso continuar praticando sexismo, racismo, patriarcado? is that possible after being sealed? Isso é possível depois de ter sido selado? And the answer is, E a resposta é: who said yes? você diz que sim? Claudine says yes. Anyone else wants to? Anybody says no? Alguém diz que não? After you're sealed, Depois que você é selado ou can you selada, practice sexism, patriarchy, and racism? você pode praticar sexismo, racismo, patriarcado? Put your hands up if it's a no. Levanta a mão se vocês que dizem que não. Tell me why it's no. Me diga por que não. At the back, sorry. Você aí no fundo. Si aujourd'hui on lutte contre le sexisme, If today we fight against sexism, Se hoje Je nós m'étonnerais lutamos que- contra o sexismo, qu'on soit là-bas, que le sexisme se répète. I will be surprised that sexism will be repeated in heaven. eu estaria surpreso se o sexismo continuasse no What will céu, stop it? repetido. What will stop the sexism and the Okay. racism? O que faz parar o sexismo e o racismo? Nous-mêmes, Ourselves, the human being. O ser humano. So, if I asked you a personal question, Então, se eu fizesse uma pergunta pessoal para você, are you sexist? você é sexista? très bonne question.
Very good question. Boa pergunta. I'll wait for your very good answer. E eu vou esperar pela sua boa resposta. Je pense que je le suis toujours parce qu'on a des biais I qui sont think ancrés. I'm still sexist Eu, ac- because we still have biases. eu So you're acredito still que a ainda little sou bit sexist. sexista porque ainda temos vieses. Então você ainda é um pouco Are you in the sexista. movement? Você está no movimento? Yes. Sim. Yes. Why have we not thrown you out yet? Por que que a gente não tirou você daqui do movimento ainda? Because you've admitted that you're sexist. Porque você admitiu que é sexista. How comes we allow you to remain? Como é que a gente permite que você permaneça aqui no movimento? Comme ils ne savaient pas, maintenant je le dis peut-être plus tard. Because they didn't know, but Porque now eles não they know, sabiam, mas agora maybe eles they sabem. will act in consequence. Talvez eles façam alguma coisa com relação a isso agora. That's a very good answer. É uma resposta muito boa. Who's the they that didn't know? Quem são os eles que não sabiam? I can make it simple, not a name. Eu vou deixar mais simples, não um Human nome. or God? Who's the É they? humano ou Deus? Essa pessoa que That não don't know sabe, que não sabia until now. até agora. Les humains, Dieu sait tout. Human beings, because God Seres knows humanos, all. porque So they're Deus human sabe de beings. tudo. Então eram seres humanos. So when you get to heaven or when you're sealed, whatever, however you conceptualize it, Então, quando você vai para o céu, quando é selado, seja como for que você conceitualiza isso, you're still in this earthly thing that we call the Você- movement você ainda tem esse pensamento mundano aqui no or the movimento, stone. ou na And if pedra, it's the stone, se é a pedra, which I think you believe, que eu acredito que você acredita, the same chapter says it's the kingdom of God o mesmo capítulo diz que esse é o reino de Deus, that will fill the earth, que vai preencher a which means it's terra, the same kingdom that's going to go to heaven. que significa que é o mesmo reino que vai preencher o céu, que vai para o So céu. you're currently in the kingdom of heaven on earth. Então, atualmente, você está no reino dos céus na terra, You'll be in the kingdom of heaven that goes to heaven, você vai para o reino do céu, que and that vai same kingdom para o will come back céu, to earth. e esse mesmo reino vai voltar para I'm a assuming you terra. believe all of that. E eu assumo que você acredita em Yes? tudo isso, certo? Good. So Ok. you said Então você disse some humans, que alguns seres humanos, like the ones behind you, como esses que estão aí atrás de você, they didn't realize that you were sexist, eles não percebiam que você era sexista. and that's why you're still in the kingdom. E é por isso que você ainda está no reino. Now it might be up for question. Agora vou te fazer uma pergunta. When this kingdom moves from earth to heaven, Quando esse reino passar da terra para o céu, who ensures whether or not, or who makes the decision of whether or not you will be in the kingdom then? quem fará a decisão de se você permanecerá ou não no reino So I'll neste rephrase the momento? question Vou reformular a for pergunta everybody. para todo mundo. Today, Hoje, you're in the kingdom, singular. você está no reino, em Hope you singular. believe there's only one kingdom. E eu acredito que eu espero que você kingdom is on acredite que earth, só tem um reino, o reino And your na judges, terra, you said, e os seus human. juízes são and they didn't seres know you were humanos. sexist. E eles não sabem que você é sexista. When this kingdom moves to heaven, Quando esse reino for para o céu, who will be the judge quem será o juiz ou juíza? or the person that checks Ou a pessoa que checa that you can move from earth to heaven? que você pode passar da terra para o céu? I'll give you a multiple choice, Eu vou te dar uma múltipla escolha aqui. human or God. Seres humanos ou Deus? Because now it's human. Porque agora falamos de When you humanos graduate to e heaven, você o graduou para o céu. who will check then? Quem Because a vai moment ago conferir? he said,
Porque num momento atrás você the disse humans don't know, que os seres humanos but não God sabiam, knew. mas que Deus sabia. So I presume God let you stay here on Então earth. suponho que Deus permitiu que você estivesse aqui na So Terra. God knew that you were sexist, and God let you stay. Deus sabia que você era sexista e permitiu que você ficasse. And the humans let you stay because they didn't know. E os seres humanos permitiram que você ficasse porque eles não sabiam. What are the rules to get to heaven? Quais são as regras para chegar ao céu? Who does the check-in then? Quem faz a conferência lá? Tell me what you think. O que você acha? Because this is behind Patricia's question. Porque isso tem a ver com a pergunta da Thank you. Patrícia. Au ciel, c'est Dieu qui fait les règles. Les règles. In heaven, Mais only God makes the rules. No céu, somente Deus faz as regras. You tell me when you finish speaking because I'm not sure if you want to say more. You carry on. Continue e me diga quando terminar. Não sei quando você vai terminar. par rapport à ce que tu as dit, According to what you said, De acordo com o je que pense você que ce sont disse, les hommes qui vont juger. I think that human will judge. eu acredito que seres humanos vão me julgar. Not God. E não Deus? Si je monte déjà au ciel, If I arrive in heaven, Se eu chegar no céu, ah oui, si je monte déjà au ciel, c'est que Dieu m'accepte, je ne peux pas déjà monter. Ben oui. if I happen to arrive in heaven, it's Se eu chegar no because céu, God accepts me. é porque Deus me Je peux pas aceitou. monter et redescendre. Pas possible. I cannot go and come back. Eu irei e voltarei. I want to be clear Eu quero ser because claro, you've just said God, porque você acabou de dizer Deus and a minute ago you said human. e há um minuto você disse seres humanos. Let me just try to draw this out. Deixa eu tentar desenhar isso. I'm just going to call you X. I don't want to make it public. Eu vou te chamar de X, eu não quero deixar público o seu Call nome. you Mr. X, Vou chamar você de Senhor X, Member X. membro X. And you are in the movement E você está no movimento and e you are sexist. você é sexista. That's why it's all lowercase. E é por isso que esse é um caso que a gente está deixando baixo aqui. So you're only a small sexist. Por isso que eu estou And deixando aqui em how shall I minúsculas. phrase this? The leadership here didn't know. A liderança aqui não sabia, Your leaders. os líderes. They didn't know that you were sexist. Não sabiam que você era sexista, So you're still here. mas você está aqui ainda. So this evening we're going to have a board meeting Então, nessa tarde, a gente vai ter um encontro. now that you've told us, Agora que você nos disse, a gente vai ter and que se they will let you reunir know what the decision is. e agora vão ter que te dizer o que que eles vão I have to warn you. decidir. Last week Na semana passada, it was the close of probation. foi o fechamento So da I don't know if porta da that changes graça. anything Não sei se isso muda alguma coisa in your thoughts about yourself and in their decision that they're going to have to take. sobre os pensamentos que você tem sobre si mesmo e também na decisão que eles vão ter que tomar. We'll move forward a bit. Vamos seguir adiante um So pouco. you Então você
in 2 years, em 2 anos 3 years, ou 3, you're getting better você está ficando and melhor you're even less sexist then than you are now. That's why it's smaller. e você então tá menos sexista do que você é agora, por And isso now it's the agora está second advent. menor. E então chegamos na segunda vinda de And Jesus is Jesus. going to come and we're all going to be lifted up to heaven. E Jesus vai vir, então vamos subir aos céus. Who makes the decision Quem faz a decisão that you leave this earth and start rising? de que se você vai deixar essa terra e subir? Because here it was the board, Porque aqui nós tivemos essa reunião do conselho humans, you said. de seres humanos, como você disse. Who is it now? Quem é agora que So faz? this is today, Isso aqui é hoje, and we're either in the latter rain e a gente tá ou na or chuva, harvest, ou na the chuva end of the latter rain serôdia, or the beginning of harvest. ou no fim da chuva serôdia, no início da colheita. That shouldn't catch anybody by surprise. E isso não deveria surpreender Just read a the ninguém. newspapers. É só ler os The second jornais. advent, E a segunda vinda, who's doing it here? That's what I want to know. quem está fazendo isso aqui? É o que eu quero saber. Who says you can rise or not rise? Quem diz se você pode ou não subir? God Deus or humans? ou seres humanos? So you say God. Se você disser Deus, If it's God then, se é Deus, why isn't it God now? por que não é Deus agora? Why can't God speak to the board Por que Deus não pode falar com essa reunião do and tell conselho them e dizer para essas pessoas in a dream or a vision de um sonho, através de so um they know sonho, all uma about visão, you para que eles saibam sobre você and sort the problem out now? e resolver o problema logo agora? Save your family, save the movement Salvar a sua família, o movimento, from all the little trouble that you're causing us. por causa de todos os pequenos problemas que você está causando sobre nós. A Why does nós. God allow that? Por que Deus permitiria isso? Because we're not in the former rain anymore. Porque nós já não estamos na chuva temporã. The sealing is virtually done O selamento já está feito virtualmente. and you're still here. E você ainda está aqui. Why is God not intervening? Por que Deus não está intervindo? Why does God say, you humans, you handle it? Por que Deus está falando, vocês, seres humanos, vocês que And têm que lidar then, com at isso? the E second depois, advent, no I'll segundo, handle it. no segundo advento, eu que vou lidar com isso. Why does that change happen from human to God? Por que essa mudança acontece de seres humanos para Deus? That's my question to you. Essa é a minha pergunta para você. It's a question for everybody, of course, but É uma pergunta para todo mundo, na it's me and verdade. my friend that are talking. Mas eu estou conversando aqui com meu amigo. What's that? O que é? Non, c'est que j'ai pas entendu. Oh, no, tell me why you think. Me diz por que você pensa? Because what you're thinking is what everyone is thinking. They're all thinking the same thing. Porque o que você está pensando é o que todo mundo está pensando. Está todo mundo pensando na mesma coisa. I'll give you a help. Eu vou te dar uma Before ajuda. Rosie, yeah, but I want you to hold it for a second. Espera um I'll give you a minuto. help. Let's go to Matthew 16, Vamos para Mateus 16. verse 19. Versículo 19. You tell me what you think this means. E você me diz o que você acha que isso significa.
So I have a question. Why does it go from humans to God? Eu tenho uma pergunta. Por que passa de seres humanos And para now we'll Deus? do like a traditional Adventist proof text. E agora vamos fazer um texto-prova tradicional adventista. For all of us conservative types here. Para todos nós que somos aqui mais, temos um Matthew jeito conservador. 16:19. Mateus 16, 19. I will give unto you E eu te the darei keys of the kingdom of God. as chaves do reino do céu. So, what are keys for? Para que são as chaves? He's going to answer. Tell me what a key is for. Ele vai responder, por favor, me diga para que serve uma chave. He's going to answer. Quero que ele Utiliser pour responda. Pourquoi? Ok. A key is to open a door. Uma chave serve para abrir uma porta. The door from earth to Uma heaven. porta da terra para o céu. Isn't that the second advent? Não é aí o segundo advento? Unlock the key, Você então destrava a chave and there's a door, a barrier, which we call gravity. e temos uma barreira chamada gravidade. Gravity. And now you can start floating to heaven. E agora você começa a flutuar para o céu. Who has the key for that? Quem tem a chave For para that isso? power Para esse poder? to say that you can now leave earth and go to heaven. Para dizer agora que você pode deixar a terra e ir para o céu. According to the verse. Olha o verso. One word answer. Who? Uma resposta de uma palavra. Quem? The- Who has the power? Quem tem o poder? c'est Dieu qui donne la clé. Moi. I will give. Eu. And he says, I Ele has the disse, power. eu In the tenho o verse, poder. No God versículo, says, Deus diz, we're just at the first half of the verse. I hope the French is in the same construction. estamos It na says, primeira parte do versículo, espero first que half of the em verse, francês seja a mesma construção. I, Na primeira God, parte do versículo have a diz, key, eu, Deus, the key to get to darei heaven. a você a chave para ir para o céu. And what's going to happen to that key? E o que acontecerá com essa What chave? did God say they will do with the key? O que Deus diz que vai fazer com a chave? You tell me that. Me diga. I will give. Eu darei. I'm not interested in what the key is. I'm saying what will happen to the key. Eu quero saber o que vai acontecer com a chave. Dans les cieux. All that will be at all that we you No. will look. You've gone too far. Just the key. Você está indo longe demais. Eu quero saber da God chave. says, I have a key. Deus diz, eu tenho uma chave. And what will God do with that key? E o que Deus vai fazer com essa chave? We can all say, Você pode dizer, give it to the humans. dar aos seres humanos. So who has the key? Então, quem tem a chave? The humans have the key. Seres humanos têm a And the chave. key E a chave opens the door abre a to porta get to heaven. para chegar ao céu. And the only people that need to get to heaven E a única pessoa que precisa ir para o céu is us. somos nós. Because everyone else is already in heaven. Tem mais alguém que já tem alguém So que the já key está to no get céu? to heaven is in the hands of humans. Então, a chave para ir ao céu está na mão de humanos. We okay with that? Tudo bem com isso? Not God. Não Deus. Then it says, Então, diz assim: whatever you bind on earth, o que você ligar na terra, what does that mean, bind on earth? o que significa isso de I'll say, because we're ligar running out of time. na terra? Decide. Decidir. Whatever decision you make on earth, Qualquer decisão que você fizer na terra, not in the French government, não no governo francês, except exceto if we say in the se movement, nós dissermos no we movimento, won't criticize France,
country Z O is a very país bad country. Z é um país So if we muito voted ruim. on that in the movement Então, se votarmos and we sobre isso say no movimento e dissermos it is ripe and ready for destruction, que está maduro e pronto para destroy destruição, country X. destrua o país If we made X. that decision, Eu, fazendo essa decisão, we know what will happen nós sabemos o que vai acontecer. because it says Porque diz, whatever you decide on earth qualquer coisa que você decidir na terra and whatever you ignore on earth, e aquilo que também que você is that what ignorar loose means? na terra, o que significa Whatever you perder, ignore qualquer coisa que você perder, shall be done in heaven. também será feito no céu. You decide something on earth, Ou soltar, ligar e soltar. it will be Você, decided in heaven. aquilo que for decidido na terra será Whatever you decidido no céu. ignore O que você or let soltar, go, o que você it will soltar, happen in heaven. acontecerá no céu. So all you need to do Então, tudo que você tem que is speak to fazer the board é falar and com, plead with them é falar com essa that even though you're a conferência little bit sexist, e pedir-lhes que, embora você ainda seja that please can you stay in the movement? um pouco sexista, que você, por favor, continue no And movimento. I think they're reasonable people. E eu acredito que são pessoas If razoáveis. they say yes, E se eles disserem if they sim, decide that, se decidirem isso, God Deus, is forced Deus é forçado by their own word pela sua to palavra ratify that decision. a ratificar essa Responsibility decisão. goes from you to them, Essa possibilidade passa de você para eles. and God has given them that authority. E Deus está dando a essas In the pessoas example essa that we just spoke autoridade about, no exemplo que nós acabamos de falar. happens at various levels. E isso acontece em muitos níveis. The second Advent one that we have on the board there, E o segundo advento que so we nós see temos it's aqui not no God. diz God nesse does segundo not modelo have diz the key aqui diz que não é for Deus. Deus you não to tem a get to chave heaven para você ir ao céu or hell. ou para o inferno. Humans have that key. Os seres humanos que têm essa chave. And that's part of the beauty of our message E essa é parte da beleza da and the nossa problem of our mensagem e message. também o problema da nossa mensagem. Because it solves a lot of problems, but it Por- raises many more questions. Porque resolve muitas questões, mas também levanta muitas perguntas. But if we can see that, Se pudermos ver then the isso, question says, então a pergunta diz: if I continue in sexism, patriarchy, and racism, se eu continuar em sexismo, patriarcado e racismo, and I put in parenthesis, e eu coloco em parênteses, and my local ministry board na minha conferência, reunião de conferência local do or my ministério, continental leader do meu líder continental, doesn't throw me out of the movement, e se eles não me will I still be colocam para fora saved do or sealed or movimento, whatever you want to say? eu vou ser salvo ou selado, ou assim como você quiser dizer. Can I still go to heaven? Eu ainda irei para o céu. And we should all be able to answer that now E todos nós deveríamos ter a possibilidade de responder isso agora, poder, with a yes. com So sim. all the people that said no, Então, hopefully todas they've as all switched to say pessoas, yes now. todas as pessoas que disseram não, espero que elas digam sim agora. If we've moved that far with one verse, it's a miracle. Se nós conseguirmos fazer esse avanço com um versículo, isso é um If I've milagre. persuaded you with one verse. Espero ter persuadido você com um versículo. So some of you haven't persuaded yet. Então, algumas pessoas aqui ainda não estão Can tell from the voice persuadidas. tones. So there's many layers to the question. Tem muitas camadas nessa pergunta. Point 1. Ponto 1. Our focus, Nosso foco, God's focus, o foco de Deus, is on the movement, é no movimento, winning the war. ganhar a guerra.
I'm not saying God doesn't care about you. Eu não estou dizendo que Deus não se importa com você. I'm not saying I don't care about you. Eu não estou dizendo que eu não me importo com você. We all care. Todos nós nos importamos. Our friends and families Nós won't be somos there. amigos, nos importamos se nossos amigos e família não estiverem lá. But that's not the issue. Mas não é essa a questão. The great controversy only comes to an end O grande conflito somente chega a um fim when the movement, or with a successful movement, se we call the 144,000 movimento And de you know the êxito, imagery que of chamamos de 144 number. mil, e vocês Ellen sabem o que White significa tells you. esse número. A Ellen White fala It's a para perfect você square, que é um quadrado perfeito and everybody's marching in a coordinated fashion. e todo mundo está marchando de uma forma You've probably seen coordenada. videos on YouTube Provavelmente você viu vídeos no YouTube where you get these large groups all moving at the same time, and it looks really beautiful. em que você vê todo esse grande grupo se movimentando ao mesmo tempo e é Or muito you've seen these bonito. swarms of fishes or birds doing the same. Também você pode ter visto esse conjunto de peixes ou pássaros fazendo a mesma coisa. This is what God has designed for us. This is our destiny. Este é o nosso destino, é isso que Deus designou para nós. It's really easy to get to heaven. Just stay in the movement. É muito fácil chegar ao céu, somente você tem que estar no movimento. We're not Permanecer. condoning. Neither of us were condoning sexism. Nós não estamos, Agreeing with it. não Opposite of estamos, condemn. nós não estamos concordando com o sexismo. It's an acknowledgement É um reconhecimento that none of us are perfect. de que nenhum de nós é perfeito ou perfeita. That there's still work to be done in all of our hearts and minds as we learn and grow. De que ainda tem trabalho a ser feito nas nossas mentes, nos nossos corações we ao understood that. crescermos. But I hope all of us do. Eu não sei se todos entendemos isso, mas eu espero que sim, todos This is possamos why entender. É por isso He's still in the movement. que você ainda está no Because movimento. the sexism isn't big. Porque o sexismo não é grande. I don't know you, so I'm going to say I assume Eu não conheço você, então eu that presumo it's not premeditated. que não é premeditado. We'll call it bad habits Vamos chamar isso de that hábitos take time to ruins, change. que levam tempo para mudar. Sometimes we might call it fast brain. Às vezes a gente pode chamar isso de cérebro rápido, You really don't mean to do or say something wrong. que não significa necessariamente fazer ou dizer algo errado. That's why É por isso people who are, we'll just call it bad, que pessoas que são más can still stay in the movement ainda podem continuar no movimento and will go to heaven. e irão para o céu. And if that's true, E se isso é verdade, it's for us all to collectively decide and agree nós que devemos decidir decidir e concordar then we go back to that question right here. que voltaremos a essa statement. pergunta daqui, a essa sentença. Is the movement a safe environment? O movimento é um ambiente Is heaven seguro? going to be a safe place to live O céu será um lugar seguro para viver? with criminals there? Com criminosos lá? Even if they're small criminals? Mesmo que se pequenos criminosos? The answer is yes. E a resposta é sim. And the only security that we have E a única segurança que nós temos is that the laws and the institutions that are set up in heaven é que as leis e instituições que estão configuradas, estabelecidas create a no safe céu, place criem um ambiente Even seguro, mesmo with bad people there. com pessoas más lá. So I'm going to close with a passage if I can find it. Então eu vou encerrar com uma passagem, se eu conseguir encontrá-la.
If anybody's got a question, Se alguém they can tiver ask uma while I'm pergunta, finding it. por favor, faça. Estou tentando encontrar a passagem. Je peux y aller? Bon, alors voilà la question. Je voulais compléter par rapport à ce que je disais et je Add something more Gostaria according de to what I adicionar have algo said before. mais. Aquilo que eu disse alors antes. une rectification. Alors, tout le monde, de tout à l'heure, tout le monde ira au ciel. I correct something. I said everybody will go to heaven, Gostaria de Mais corrigir algo. il Todas y a as un pessoas irão ao obstacle. céu, but there is an obstacle. mas há um obstáculo. Alors, il m'a dit, c'est l'abus. Quand on pratique l'abus, When there is abuse. Quando há abuso. You said when there is abuse. le Você viol disse quando há abuso, Rape et le mari qui bat sa femme. estupro, or the husband who Ou- beats his wife. quando o marido Il appelle bate em sua ça esposa, des péchés graves. He calls this serious sins. chama isso de pecados sérios. So I'll address that point at the beginning of our next presentation because Eu we've vou- run out of time. I just want to close with a Bible verse. Eu vou abordar esse ponto no início da nossa próxima apresentação, porque nós ficamos sem tempo, mas vou ler agora para vocês um versículo bíblico. I can find it. Não estou conseguindo encontrá-lo. Nahum chapter 1. Naum, capítulo 1. Nahum chapter 1. Naum, capítulo 1. Verse 9. Versículo 9. And I just want to read the last part of the verse. Eu gostaria de ler a última parte do versículo, It says, que diz: Affliction shall not rise up the second time. A aflição não se levantará uma segunda vez. Nahum 1:9. Naum 1, It 9. says, Affliction shall not arise a second time. Não se levantará por duas Nahum, the vezes very a small book, angústia. people may not know where it is. Não se levantará por duas vezes a Towards the end angústia. of the Bible in the Old Testament. So when Ellen White comments on this verse, Então, Ellen White, comenta she'll say something like this. sobre esse, quando comenta sobre esse versículo, vai dizer algo Sin shall assim: come to its end and shall not arise a second time. She turns that affliction into the word sin. Ela fala que o pecado chegou ao seu fim e que não se levantará outra vez. Ela muda essa palavra aflição e usa a palavra pecado. And in her modeling, E em seu modelo, she has this idea that we're all perfect, ela tem essa ideia de que nós somos todos perfeitos, Sealed. selados, never to do sin again. e que nunca mais cometeremos pecado. The work of redemption is complete. Que a obra da And we've redenção all está learned our completa. lessons De que todos nós já aprendemos nossas from the lições sin experiment. da experimentação do pecado. And therefore, E assim, because we learnt and we are redeemed porque aprendemos e agora estamos redimidos sanctified e santificados and glorified, e glorificados, there will be no more sin in heaven. já não haverá mais pecado no céu. But Mas, if you take the model that I have suggested, se você pegar o modelo que eu sugeri, it's not that we won't have sinners in heaven. não é que nós não teremos pecadores no céu. I use the word sinners in its non-technical term. E eu usei o termo pecadores não como um termo People técnico. who are not really perfect. We'll say it that way. Pessoas que realmente não são perfeitas, ou dizer assim. So we could say that there's sin,
Então, poderíamos dizer que And há the way pecado, that this verse will be fulfilled e a forma como esse versículo is through the seria legal system. cumprido seria através de um sistema The legal. institutions that are set up As instituições que estão colocadas to make heaven safe. para fazer com que o céu seja And that's seguro. why sin will not go unpunished or be allowed to perpetuate. E é através disso que o pecado não ficará sem punição e não será perpetuado. Unlike the kingdoms of this world, Diferente dos reinos deste in mundo, that kingdom, este which is this reino, kingdom, que é este reino, sin will not allow to be practiced without consequences. o pecado não poderá ser praticado sem And I think consequências. that's what this verse is dealing with. E eu acredito que é com isso que esse versículo Not the está lidando. perfection model that many people have Não com o modelo been de taught. perfeição que muitas pessoas têm ensinado. I want to thank Patricia for this very good question. E agradecemos a Patrícia por essa I hope pergunta I tackled ótima. most of it. E espero ter coberto a maior parte dela. Hope I didn't hurt anybody's feeling when I said I didn't care. Espero que ninguém esteja assustado quando eu disse que eu I não me do really. importava. Eu me importo sim. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos. that you have created a kingdom, Porque o Senhor criou um a reino, system of governance um sistema de governo that is perfect, que é perfeito, beyond perfect. além da perfeição. It solves all the problems of sin. Resolve todos os problemas do But pecado. your plan No seu plano, seems very different to the ideas that we have. parece ser muito diferente das ideias que nós temos. It's my prayer. É minha oração. Let it be all of our prayers E que seja também a oração de todas that we nós. understand correctly the plan of salvation, Que entendamos corretamente o plano da salvação. whether or not these thoughts and ideas that we've discussed are true. Sejam ou não verdadeiras essas ideias e pensamentos que viemos discutindo. Whether there is light in this New Testament understanding of salvation. Seja que haja ou não luz nesse entendimento do Novo Testamento, Compared to the old. em comparação com o Antigo. Pray that you would guide us Eu oro para que o Senhor nos guie in our thoughts em nossos and in our pensamentos research, e em nossas so that we buscas, might know pesquisas, para que nós possamos whether these saber things are so or not. se essas coisas são assim ou Pray não. in Jesus' name. No nome de Amém. Jesus. Amém.